Toda mulher carrega uma mensagem única. Se você quer descobrir qual é a sua mensagem, fica nesse episódio porque nós fizemos ele pensando em você, não é? Exatamente. Então pega o teu café e venha ter um tempo simplesmente excelente conosco, porque logo depois da vinheta o episódio está no ar. Bora! Seja muito bem-vindo ao Simplesmente Excelente Podcast. Nós estamos aqui muito felizes com o episódio de hoje sobre um tema que a gente carrega com, assim, muita alegria e muita responsabilidade aqui no SE. Para você que está chegando e não me conhece, eu sou Letícia Soares. Junto com a minha amiga Sabrina, estamos aqui nessa missão de fazer você ser cada dia mais simplesmente excelente. Uau! Nós sempre falamos que somos duas amigas e um propósito que é capacitar e inspirar você a, nessa jornada da vida, incluir esse estilo de vida simplesmente excelente, que é fazer tudo com excelência, sem esquecer, sem abrir mão da simplicidade. Exatamente. Deus tem uma vida leve pra gente. Ele sim tem um propósito específico e claro para cada uma de nós. E quando a gente encontra esse propósito, a gente encontra um lugar de realização. Não quer dizer que não vai ter perrengue, mas tem sim uma forma boa da gente viver a vida. E a gente quer te convidar a se conhecer no Senhor. E é por isso que nesse episódio de hoje nós trouxemos uma especialista em comunicação para te ajudar também a encontrar a sua voz. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, precisamos falar para você sobre os nossos patrocinadores, honrar essas empresas que estão nos ajudando a estarmos aqui fazendo esse episódio do Simplesmente Excelente Podcast. Eu quero começar agradecendo a Clínica Lieve, que está nos cedendo esse espaço lindo. A Clínica Lieve está aqui em Alphaville, tá o @ deles aqui já, Lieve Saúde, para você seguir. E você que é de Alphaville, você que é de São Paulo, precisa vir aqui conhecer esses serviços. E depois eu vou pedir para nossa convidada, que conhece muito bem esse espaço, falar um pouquinho da Lieve, porque aqui a gente é bem atendido. Aqui você é atendido desde a parte de nutrição, nutrologia. Aqui você vai poder passar por um espaço, Sabrina. É lindo esse espaço, não é? Muito. E a Thalita e toda a equipe estão aqui preparadas para receber e atender você. E também eu quero agradecer a loja Alfa Home, que está nos patrocinando com os equipamentos de som para o nosso podcast. Inclusive, se você quer fazer o seu podcast, eles montam um projeto para o seu podcast, olha só. E todos os equipamentos de som você consegue comprar lá na loja Alfa Home, também está aqui o @ deles, e você que é aqui de Alphaville, pode encontrar a loja lá no centro comercial. Mas tem mais. Tem mais. Olha como a Lei está linda, mais linda Olha do que como ela a já Sabrina tá linda. E Aqui é por quê? a rasgação de seda mesmo. Por A quê? gente se admira. Por quê? Porque a Luana, ela fez essa make maravilhosa, simplesmente excelente. Vai estar o @ dela aqui, maquiadora das rainhas. É isso. Lu, muito obrigada, porque realmente a gente está se sentindo simplesmente excelente. Exato. E também, você que conhece o nosso Instagram, nos acompanha, todo o conteúdo é produzido pela Soul Produções. O @ está aqui também, @Soul Produções. Todo o nosso conteúdo, material, e vai fazer com que a sua empresa também seja simplesmente excelente. E esse é o 27º episódio, Letícia, da terceira temporada, aqui em São Paulo, para as nações. E nós temos uma convidada, né? Uma convidada que é uma amiga, uma mulher que nós honramos, uma mulher que nós amamos, uma mulher que é pastora, professora, comunicadora, mãe do Dom, esposa do Paulo, e hoje nós temos a honra de receber no Simplesmente Excelente Podcast ela que é conhecida como Lola, mas que se chama Débora, a uruguaia mais brasileira que você vai conhecer. Seja bem-vinda! Muito obrigada, minhas queridas. Que bom poder estar nesse podcast, poder falar. É interessante, né, que a gente nos bastidores já
já conversa muito, né? É verdade. Eu tava até falando pro Gui aqui, já tá gravando? Grava logo, porque a gente se junta, né? E é um derramar, a gente vai compartilhando as nossas experiências, aquilo que Deus está fazendo. E é um privilégio poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor tem depositado. Então, bora lá. Bora lá. Esse é um episódio, meninas, que a gente vai unir aqui muitas potencialidades da nossa convidada, porque ela é professora de diversas matérias no Seminário Teológico e ela é também formada em comunicação, inclusive tem um curso que é o Comunicando a Palavra. Depois a gente quer que você fale um pouquinho desse curso para quem está nos acompanhando, porque é uma ferramenta poderosa. E essa mulher que está aqui, eu tenho certeza que precisa encontrar essa voz. Mas a gente vai unir aqui dom, vai unir várias ministrações para chegar nesse conteúdo, porque cada mulher tem uma voz, cada pessoa tem uma voz. Vamos introduzir esse assunto, porque talvez essa mulher que está aqui nos acompanhando possa ter uma dificuldade de entender que ela carrega algo único. E talvez ela possa estar querendo imitar alguém, sabe? Se comparando com alguém, admirando alguém, de tal forma a ponto de pensar que aquilo que ela carrega não é tão poderoso, não é tão precioso. E essa é uma mentira, não é? Na verdade, assim, eu acredito, Lei e Sabrina, né, que a gente precisa separar algumas coisas, né? Às vezes a gente espera que as pessoas elas possam fluir em algo que elas mesmas não identificaram. Elas mesmas não identificaram em relação àquilo que elas possuem, né? Quais são as características que elas têm, quais são os atributos que elas têm. Então não tem como eu derramar aquilo que eu não identifico. Ou melhor dizendo, não tem como eu valorizar ou esperar que as pessoas valorizem o que eu não valorizo, né? Então, primeiramente, precisa haver uma descoberta pessoal. Se eu não tiver essa descoberta pessoal daquilo que é um atributo, daquilo que é uma identidade, daquilo que é um talento, ou às vezes até um perfil, aquilo que é minha característica individual, não tem como eu esperar que as pessoas possam querer beber de uma fonte que eu ainda não destampei, né? Que eu não descobri. Então, eu acho que a questão hoje em dia a gente fala muito sobre essa questão de derramar, de entregar, de viver propósito, de viver chamado, de viver tudo isso. Mas às vezes a gente não está indo para a base, para o lugar crucial que é entender essa descoberta, ou eu me colocar num lugar de parar e pensar, cara, para que Deus me chamou? O que eu tenho? Quais são as minhas características? Né? O que é a minha individualidade no meio de tantas propostas? Né? A gente está vivendo uma época de muitas propostas. Sim. Uma época de onde todo mundo pode se tornar o que quiser, né? E na multidão de propostas, eu careço às vezes de propósito, né? Ficou bonito isso, né? Ficou. Na multidão de propostas, eu posso carecer de propósito. Por quê? Porque todo mundo me propõe eu me tornar alguma coisa. E aí eu começo a fazer curso, eu começo a fazer treinamento, não que seja errado, é muito bom. O problema é quando eu não consigo nichar, quando eu não consigo ir pro rumo daquilo que eu entendo como meu perfil. Se eu quero ser tudo, eu acabo sendo nada, né? Porque eu sou tudo que as pessoas podem querer que eu me torne e eu deixo de ser aquilo que eu fui criado para ser. Então eu acho que primeiro, para eu fortalecer uma individualidade, eu preciso descobri-la. Muito bom. Depois de descobrir, eu vou começar a potencializar isso. Para depois eu poder me destacar naquilo que é essa individualidade, né? Então, assim, falando de uma forma prática. Lola, como que você colocaria isso na prática? Primeiro, eu preciso entender que existem atributos da minha personalidade que eles não são por acaso. Sim. Né? Então, assim, não adianta, vou pegar um exemplo meu, não adianta eu, Lola. Que a Lola é conhecida? Por ser uma pessoa que fala forte, que é direta, né? Que fala rasgado, né? Que ama a questão da palavra, do ensino. Poucas pessoas sabem que eu sou formado em comunicação, né? Isso está sendo uma parte que o pessoal está descobrindo agora. Mas assim, querendo ou não, já havia um perfil, tá? Agora imagina se eu quero ser aquela pessoa mega doce, lady,
né? Não tem nada de errado com isso. Só que não é meu perfil. É isso. Entendeu? Se eu quiser hoje até me vestir, né? Eu sei que tem até um dos podcasts que foi gravado, foi sobre essa questão da aparência e tudo mais. Até a questão da vestimenta, das cores, de tudo, aponta para um perfil meu. Exatamente, foi sobre isso que a gente falou naquele episódio. Inclusive, ele já foi ao ar, acredito, né? Eu acho que já. Se não foi, já vai estar saindo. Se não foi, vai sair. É importante assistir para complementar esse conteúdo aqui. Exatamente. Então, quando você começa a perceber que existem características que elas são suas, você precisa potencializar e não ver como um obstáculo, né? É lógico que a gente não pode entrar num lugar de tipo assim, eu sou assim e pronto, acabou. Não. A gente precisa ter um dosador. O que precisa ser polido, que não pode entrar, que não pode ser, né? Todos nós, na nossa personalidade, temos atributos e defeitos. Então, a gente tem que potencializar os atributos e polir os defeitos, né? Abrir mão ou ser transformados. Sim. Mas eu não posso querer deixar de ser o que Deus me criou para ser. É isso. Né? Existe uma característica. Ah, não, mas toda mulher que é sábia é meiga. Não. Inclusive, não necessariamente. A gente fez um episódio com a pastora Isa Cabral. Esse eu sei que já foi ao ar. E a gente falou sobre ser feminina não é sinônimo de uma mulher fraca, uma mulher mais frágil nesse sentido, assim, né? Não, ela vai na identidade dela ser feminina, porque você mesmo, Lolo, você é uma mulher muito forte e muito feminina. Você é muito feminina, você carrega essa característica. Então, é importante a gente entender que não existe essa padronização, assim, exatamente, né? Eu acho que aí é a questão da gente entender. Eu até estava fazendo uma mentoria esses dias e falando sobre isso, que é um assunto que às vezes não se fala muito e o pessoal acaba confundindo. Né? E eu estava falando assim, você não pode confundir personalidade com dom. Porque senão a gente acaba achando que existem determinadas características de uma personalidade que elas são diretamente proporcionais a um dom. E não necessariamente. Por exemplo, tá? Existe um estigma de que profeta tem que ser aquela pessoa que é pra frente, aquela pessoa que roda, aquela pessoa que já vai falando, que não tem filtro. E não. Existem profetas assim, que vão viver um nível de ousadia, e existem profetas que são extremamente calmos, que têm um nível de discernimento absurdo e que vão chegar na calmaria e te falar tudo que você precisa ouvir. E aí não é uma questão de fluir mais ou menos no dom, ou ser mais característico ou não no dom. São personalidades distintas. Sim. Mesma coisa, por exemplo, no ensino. Né? Você vai ter mestres. Um mestre que vai ser pancada, que vai quebrar tudo. Você vai ter aquele mestre que vai ser catedrático, que vai ser, sabe, o nerdzinho, mas que vai te levar no nível de profundidade, de trazer coisas que você talvez nunca pesquisaria. Mas que, como ele é uma mente brilhante, ele pesquisou e te entregou. Então, vai ter, assim como vão haver outros mestres que eles vão ter, por exemplo, uma característica às vezes muito mais organizada, planejada. Enfim, são personalidades distintas. Então, entender que a minha personalidade não define, por exemplo, o meu alcance, não define se eu vou fluir ou não num determinado dom, faz com que eu consiga valorizar as características que Deus depositou em mim, na minha personalidade, na minha individualidade. E outra coisa, né, citando, o problema de quem fala muito é isso, né, que não dá nem espaço para fazer outra pergunta, né? Eu tô tentando conectar tudo aqui, os fios, né? Depois eu vou falar para ver se o meu raciocínio tá fazendo sentido. Ótimo. Mas eu até vou pegar um gancho que você falou aqui, Lê, sobre a questão da naturalidade, né? Quando você valoriza as características da sua personalidade, daquilo que Deus te criou para ser, daquilo que é seu, que você não se esforça para ser, que flui naturalmente, né? Você vai conseguir fluir com liberdade, com autoridade. Uau. Por que autoridade? Porque você não está tentando
tomar posse de algo que você não é. seu. Entendeu? Você tá fluindo com autoridade, com simplicidade, porque é simples. É isso. Aquilo Uau. que é natural é simples. E a simplicidade não significa ausência de profundidade. Né? A gente não ser pode. simplista, é o que a gente Exato. fala muito aqui. A gente não pode confundir simplicidade com superficialidade. É. Você consegue ser profundo sendo simples. Sim. Uau. Né? E também, aí um outro fator, que isso a gente até pode falar mais sobre isso, mas eu vou jogar aqui. Qual é o problema quando eu não valorizo a minha personalidade? Eu troco a inspiração por substituição. Uau. Né? Então, assim, hoje eu tô querendo usar uns vocabulário bonito. Tá lindo. A gente tá Né? gostando. Mas vou explicar. Eu troco a inspiração pela substituição. O que é isso? Eu começo a ver pessoas que me inspiram. Pessoas que eu acho bacana, a forma como se expressam, como fluem num determinado dom, como fazem algum propósito, porque às vezes é a individualidade delas, estão numa missão específica, a minha missão é essa, e eu começo a admirar. E aí a admiração se torna a substituição. Por quê? Porque a admiração faz com que eu queira me tornar aquilo ali. E é aí onde mora o perigo, porque a inspiração ela não pode se tornar uma substituição. Eu não posso admirar ao ponto de querer me tornar, porque eu querer me tornar aquilo ali faz com que eu abra mão daquilo que me foi confiado. Isso Meu é muito Deus. forte. A gente Entendeu? fala muito da armadilha da comparação, mas pelo que eu entendi, é uma outra coisa. É. É imitação. Uhum. Aí eu imito o outro, de tanto que eu admiro, eu quero Sim. imitá-lo. Sim. Então é outra armadilha, né? É outra armadilha. E a gente vê isso, pessoas, por exemplo, até numa pregação. Gente, tem gente que já quer colocar o microfone assim pra ser o David Leonardo pregando, né? Tem gente que quer botar o fundo do Marco Feliciano, né? Na hora de pregar. Então, assim... Não, e assim, é aquilo que não há problema em eu me inspirar. Não, de forma Porque a gente alguma. vai sempre buscar uma referência, né? De aprendizado, pra gente melhorar, mas isso não pode comprometer a nossa autenticidade. Exatamente. E aquilo que Deus nos entregou. Eu costumo usar uma frase. Você pode ter inspirações, você não pode ter substitutos da sua personalidade. Uau. Né? Então é lícito você se inspirar. E não só é lícito, como eu creio que é necessário você se inspirar. Por quê? Porque aquela pessoa que também fala assim, não, minha inspiração é só a Bíblia, Deus é quem me inspira. Eu acho um pouquinho de orgulho. Sim. Porque se ninguém tem nada pra te entregar, como é que você quer ser alguém que entrega algo? Sim. Né? Sabe o que eu me lembro, assim, no início do meu ministério? A gente estava numa igreja que a gente pregava muito. Então, era 4 cultos na semana, 3 cultos por dia. E aí, eu lembro que eu queria sempre me desafiar. Senhor, que é uma palavra nova. Então, eu pregava uma palavra de manhã, uma palavra de tarde, uma palavra de noite. Chegava no outro... Uma palavra de manhã, uma palavra de tarde. Quando vinha inspiração, senão eu ministrava a mesma. Mas porque eu entendia que eu estava no início do meu ministério, que eu queria me desafiar mesmo. Espírito Santo, dá uma palavra nova. Eu quero uma coisa diferente, pelo menos alguma coisa diferente disso aqui. E aí, isso foi acontecendo. E realmente, o Espírito Santo dava, porque se a gente busca e tem aquela sede, e era porque eu queria aprender. E era porque eu queria ter experiência com o Espírito Santo para aquilo. Só que aí, eu comecei a perceber, assim, que eu tinha dificuldade de ouvir outras pessoas ministrando, porque eu tinha medo daquilo ali comprometer aquilo que Deus estava me dando como algo novo. Então, assim, eu pensava, se eu ouvir outro pastor, daqui a pouco eu vou estar... Assim, parece que eu não estava bem firmada ainda na minha identidade ministerial, Sim. na forma de eu ministrar, e eu tinha medo que aquilo ali, tipo Que assim... a palavra do outro fosse mais legal que a sua? Não. Ou que interferisse... Comprometesse a minha entrega autêntica naquilo ali que eu tava fazendo. E aí eu começava a eu tinha 20 anos, né? Então, tipo assim, tava muito no início da vida, né? Sim. Recém-casada, tudo tipo, eu não acontecendo. posso ter nenhuma influência porque o meu tem que ser puro. Foi Deus que me deu. Comprometa, eu não quero que eu acabe, tipo assim, mudando o jeito que Deus me deu de pregar, porque eu admiro tanto outra pessoa. E aí o Espírito Santo foi me ensinando que aquilo ali não iria me comprometer, que não tinha problema, tal. Isso com o tempo eu fui amadurecendo. Então eu acho que tem coisas também que ao longo da jornada a gente vai amadurecendo de fato. Então hoje eu ouvir
outras pessoas, isso não influencia na minha forma de ministrar. Pelo contrário, me amadurece, me melhora, me faz crescer, me desafia. E, ao contrário disso, eu vejo outras pessoas que não conseguem encontrar a sua identidade justamente porque estão sempre querendo ser parecidos com alguém. Então, por exemplo, eu te admiro muito ministrando. Muito, eu amo te ouvir ministrar. Foi tudo combinado, Foi, tá, foi gente? combinado. Mas eu amo mesmo, é uma das minhas top 5 de ministrações, é a da Lola Forma, de construção e tal. Mas eu sei que quando eu vou ministrar, eu não vou querer chegar no teu nível de ministração, porque não foi isso que Deus me deu. Aham. Então eu me respeito, entende? Isso. Eu respeito aquilo que Deus me deu, eu fluo naquilo que Deus me deu, e sei que as pessoas que eu preciso alcançar serão alcançadas naquilo que Deus me deu. É sobre isso. E eu acho Né? que é uma questão de valorizar. Tipo assim, se a gente parasse pra pensar que aquilo que eu vou fluir na individualidade foi algo que Deus me confiou, todas as vezes que eu tento sair fora disso pra me tornar o que o outro é, eu sou a primeira descredibilizando a porção de Deus. Uau, meu Deus. É isso. Entendeu? É bem sério, né? Então eu Para sou a pra pensar, é mais primeira, sério que qualquer outra claro, porque a gente sempre coloca numa perspectiva pessoal, tipo, é comigo, ai, minhas crises e tal. Mas se eu sair um pouquinho da perspectiva pessoal, eu, pessoa, e eu pensar no projeto de Deus que me inclui, que eu Sim. estou dentro. Tem uma raiz de orgulho aí. Exato. E que Deus me deu uma porção, confiou uma porção a mim que ele não precisava, porque Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós. Ele escolheu nos tornar participantes. O privilégio é nosso. É. Tá? Então, se Deus escolheu nos tornar participantes e ele pegou uma porção valiosa e ele falou assim, eu vou confiar essa porção para ler. E a ler o tempo inteiro descredibiliza a porção. Gente, é sério demais. É muito sério. Sou eu a primeira em menosprezar aquilo que Deus valorizou. Isso é muito forte, meu Deus. E aí, só pra essa mulher, simplesmente, se a gente tá nos assistindo e tá lá caindo as fichas, só pra ver se o raciocínio é esse. Então, o primeiro ponto, eu preciso me conhecer Sim. pra entender as minhas habilidades, personalidade, dons e talentos que Deus depositou em mim. Aí, eu me conhecendo, eu vou lapidar isso, eu vou desenvolver aquilo que já é bom, polir aquilo que não é tão bom, porque todos nós temos, né, qualidades, virtudes e defeitos. Então, esse é o caminho. Primeiro, talvez, será que essa pessoa que não valoriza é porque ela nem sabe? Ela tá olhando tanto pro outro, talvez? Com certeza existe uma crise de identidade aí. Porque, de novo, se eu não consigo discernir quem eu sou, qualquer coisa que vier abala. Entendeu? O que permanece inabalado? O que sofreu um abalo e resistiu. Certo? Então, assim, se vem um abalo e eu sofro uma distorção, significa que não estava alicerçado. É a casa, na rocha, né? Vamos aplicar esse texto para identidade. Se a minha casa está na areia, qualquer vento vai fazer com que ela seja destruída. Se está na rocha, ela vai permanecer. Então, o que a gente entende? Que se a minha identidade não está bem fundamentada, qualquer coisa me muda, qualquer coisa me leva para lá e para cá, me desaba. Então, por isso que eu preciso ter clara a minha identidade para eu Muito também forte. trabalhar nisso, para ser eficaz nisso na hora de viver aquilo que Deus tem para mim. Porque, de novo, existe uma porção que Deus ele nos dá como graça, como habilidade, como dom. Né? Foi um presente. O que é o dom? Um presente. Deus me deu como presente. Por isso que eu gosto de pensar nessa questão assim, poxa, Deus escolheu uma porção, Deus escolheu me entregar algo, me confiou, Ele valorizou, e aí eu quero me tornar outra coisa, então nem eu tô valorizando o que Deus me deu, aquilo que Ele valoriza. Então, beleza, a partir do momento que eu entendo esse dom, esse presente, essa porção, show. Agora vem a minha parte, porque Deus não vai fazer a minha parte. É isso. Entendeu? Então, o que é a minha parte? Aí é onde começa o preparo, onde começa o processo. Os preparos para eu ser eficaz naquilo que Deus me confiou.
Muito Uau. bom. né? E aí, por isso que essa mulher pode se animar, porque esse é o nosso objetivo, o nosso propósito como Simplesmente Excelente. É ajudar você a trazer realmente essa clareza e ajudar nessa caminhada do desenvolvimento, que também é desafiadora. Sim. Sabrina, eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, né, que eu ajudava na questão de pregação, né? Tem algumas pessoas, amigas, que às vezes me falam, amiga, como é que foi e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre falei é que a gente não pode fazer uma pregação que você coloque um lugar que para o ouvinte é inatingível. O que eu quero dizer com isso? Que, tipo assim, você precisa se tornar, você precisa chegar, mas eu não te falo o caminho para chegar. Né? Então, parece que eu já cheguei, mas eu não te dou a chave para percorrer. Então, para a pessoa que tá ouvindo, ela sente assim, cara, eu nunca vou chegar a ser. Então, você chega para uma mulher, entre aspas, pronta, fecha aspas, por que entre aspas? Porque pronta a gente nunca tá, Por né? de trás sempre existe muitos conflitos, Não, e a gente desafios, vive e- num constante processo de Exato. transformação. São estações diferentes. Para uma estação requer uma coisa, para outra estação requer isso. outra. Então, falar assim, pronta, parece que, tipo assim, chegou num limite. Não. Mas quando a gente vê uma mulher que avançou, fluindo, que tá né? fluindo, que tá madura, a gente olha para aquilo ali e fala assim, cara, como eu queria, né? Só que às vezes eu não tenho como que fez para chegar. Então, se eu não falar para a pessoa, se eu não contar também as minhas vulnerabilidades, Isso. os meus processos, eu vou transmitir para as pessoas uma mentalidade de que aquilo ali parece que Deus ele é seletivo. Então, para uns ele tipo assim, pá, já tá pronto, e para o outro nunca vou chegar. E não, a gente até nas nossas mensagens, a gente precisa mostrar que é processual. Sim. A gente precisa mostrar que existe um caminho, que eu passei por isso, que isso Boa. forjou isso, que assim eu me tornei. Porque para a pessoa que tá ouvindo, ela fala assim, cara, então quer dizer que tem um processo por trás. Exatamente. E para a mulher que tá vivendo o perrengue e o processo, entender que aquilo faz parte. Exatamente. E que amanhã vai cooperar para ela se tornar. E te ouvindo falar isso, eu percebo que um dos principais desafios quando a gente fala sobre cumprir o nosso propósito, cumprir o nosso chamado, comunicar aquilo que Deus nos entregou, tem a ver com ousadia e posicionamento. Então é certeza. muito mais eu me posicionar do que eu de fato me sentir preparada, não é? Não, ficar esperando Deus fazer tudo, né? Porque foi como a Lola disse. Deus vai depositar, mas eu vou lapidar, eu vou desenvolver, eu vou fazer a minha parte. Exatamente. Eu tenho uma regra comigo, né? Já aproveitando, né, que a gente fala sobre o processo Sim. para ensinar, eu tenho uma regra comigo. Eu sou uma pessoa que tudo aquilo que eu passo na minha vida, eu sou extremamente urgente em aprender. O que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que eu passo por uma situação, eu não quero ficar dando murro em Sim. ponta de faca, né? Eu não quero ficar, tipo assim, eu não gosto, nada contra, tá? Mas eu tô falando da minha personalidade. Eu não gosto de ficar muito tempo me lamentando, me lamuriando, ou vivendo um processo, e parece que assim, processo tipo, infinito, looping. curtindo a dor. Não. Pra mim, eu sou muito assim, é pra sangrar, me dá faca. Porque eu sinto assim uma urgência em aprender o que precisa aprender e bora e vamos pular essa fase, porque se isso aqui vai me trazer algo, eu quero ter logo. Eu vivi isso, eu tive minha primeira perda na minha primeira gestação. Eu tive uma perda, eu tava com 8 semanas, indo para 9 semanas, e eu perdi o bebê. Eu tive uma complicação com o ovário, eu tive uma torção de ovário, meu ovário necrosou, tiveram que tirar o ovário. Depois de 2 dias depois da cirurgia, eu acabei perdendo o bebê. Aí aquele negócio todo, primeira gestação, perdi um ovário, como que vai ser e tal. Então assim, aí todo mundo tenta lidar com você, não sei se eu vou e visito, eu converso sobre o difícil. assunto, eu mando meus pêsames, eu deixo ela no espaço dela e não vou visitar, e tudo isso porque a gente tem essas questões. Sim. Como que cada um vai lidar. Exato. E a individualidade de cada um é permitida, tá tudo Sim. bem. Só que
eu me lembro que quando eu estava nessa fase, eu teve um dia, assim, eu acho que eu tava 2 dias chorando, assim, tipo, meus 2 dias de luto. No segundo dia, eu tava no quarto e eu falei bem assim com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não vou te perguntar por quê. Porque resposta nenhuma que o Senhor me der vai resolver. Primeiro que, se o Senhor me falar, há um propósito maior, lá eu, nesse momento, nessa dor, quero saber de um propósito maior, que se lasque o propósito. Era mais ou menos isso, Sim. né? Então, no momento da dor, não tem uma resposta que Deus venha te dizer, farei grandes coisas. As nações saberão. Não quero saber de nações, não quero saber de grandes coisas. Eu tô aqui na minha dor, não faz sentido pra mim, o Senhor é soberano. Então, assim, como eu sabia que nenhuma resposta de Deus era uma resposta que viria para trazer um consolo, Deus vai me usar amanhã, eu escolhi ir para o lugar da soberania de Deus. Sim. Então, basicamente, falei, Deus, como uma resposta sua não vai amenizar, eu escolho confiar apesar de. Então, o Senhor é soberano, eu confio. Agora, uma coisa assim, eu te pergunto, não por quê, mas o que o Senhor quer me ensinar. E me ensina logo. Porque eu não tô aqui para ficar sofrendo nas mesmas coisas e não aprender o que precisa ser aprendido. E eu lembro que na época eu fiz um post no meu Instagram que foi... o post era Perdi e Ganhei. E aí eu anotei 8 coisas que eu aprendi nesse processo, né? Então, me lembro que uma das coisas que eu postei, que eu falei foi... Eu aprendi que até as minhas lágrimas, elas precisam valer a pena. E eu preciso chorar pelas dores que realmente importam. Por quê? Porque semanas antes de passar por isso, eu tava sofrendo por uns negócios, gente. Uns negócios que... Sabe quando você tá sofrendo por uns negócios assim, tipo, fulano fez. E tipo assim, aquelas coisas que... E aí, quando vem uma dor real, você fala assim, cara... É sério que eu tava chorando por isso aqui? Eu vou chorar pelo que vale a pena. Então, quando eu falo sobre isso, eu entendo que esse processo de preparo, que era o que a gente estava falando, de lapidação, eu posso torná-lo ele demorado, eu posso acelerá-lo. Em que quesito? Isso é posicionamento. Em me tornar. Em falar assim, cara, eu quero aprender disso aqui. Porque se as situações que eu estou vivendo vão cooperar para o meu propósito, para minha formação, para aquilo que eu estou me tornando, para aquilo que Deus vai querer que eu derrame, então, cara, ou eu escolho que ele seja lento, ou eu escolho que viver logo aquilo que Deus tem para mim. Intencional no processo, no preparo. Exatamente. Então, busca as ferramentas necessárias. Então, acho que é isso que eu também quero ouvir da Lola. Quais são as ferramentas, né, para desenvolver Aproveitando essa pergunta da Sabrina, a gente sabe que comunicação é uma soft skill, né, necessária no mercado de trabalho, uma habilidade necessária para a vida. Tanto para uma relação de casamento, quanto para a gente pregar o evangelho, quanto para a gente conseguir passar numa entrevista e viver realmente o propósito de Deus para a nossa vida. Comunicação está em tudo. E você é formado em comunicação, preparou agora um curso sobre isso e a gente queria, então, ouvir sobre essa habilidade, sobre a importância dessa habilidade, sobre como desenvolver essa habilidade. Eu sei que você vai dizer assim, compra meu curso que você vai descobrir, mas assim, o que você pode já nos trazer de conselho para essa mulher que está em casa e que ela precisa, assim, para já se desenvolver nisso. Uma mulher que talvez assim perceba mesmo que essa é uma falta que ela tem e que ela consiga, através da tua fala, entender a importância de desenvolver essa habilidade de fato. Vamos lá, de novo. Eu vou pegar o conceito que eu já falei aqui sobre você valorizar o que Deus te deu, né? Eu acho que uma manifestação evidente da valorização do que Deus te deu é você se aperfeiçoar para viver isso. Então, por exemplo, eu quero me tornar um pregador da palavra, mas nunca fez um curso de teologia. Né? Não é que Deus precise do curso. Deus usa... minha família foi tremendamente tocada por uma mulher do interior, lá do Uruguai, que ela era analfabeta. Olha só. Ela não sabia ler nem escrever e ela tinha uma sobrinha que lia a Bíblia para ela. Uau. Então, assim, não é que Deus ele precise do seu intelecto para te usar, tá? Mas
O seu posicionamento denuncia o quanto você valoriza o que Deus te confiou. Olha aí. Então, por exemplo, uma coisa é uma pessoa ter uma limitação e na sua limitação ela tentar ao máximo. Outra coisa é você ter tantas ferramentas ao seu alcance e você menosprezar Exatamente. isso. E você querer que Deus faça por você aquilo que você não faz por você. Eita! Jesus. Então, assim, o preparo, ele não é responsabilidade de Deus. Deus, ele te dá os meios. Deus prepara pessoas para fluírem no ensino, para te ensinar, Aham. tá? Deus, ele muitas vezes te dá o recurso para você pagar e você poder fazer um curso, entendeu? Agora, você não pode esperar que Deus sente na frente do computador e, por osmose, ele te entregue os negócios, entendeu? Então, assim, tem gente que tá querendo que o dom faça o que é o preparo que faz. E isso é uma desculpa que muitas pessoas se Muita. escondem atrás, não é? Muitas. Uhum. Assim, parece que alguém tem que fazer algo por elas e elas não se posicionam. Porque, como você falou, quando eu valorizo, eu demonstro que eu valorizo. Exato. Porque tem gente que fala assim, eu não tenho tempo. Vamos lá. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo para cada propósito debaixo da terra. Então, quando eu falo que eu não tenho tempo para algo, é porque aquilo não é propósito para mim. Exato. Eita. Porque para aquilo que é propósito, eu vou ter tempo. Exatamente. Até eu já falei aqui numa gravação de um dos episódios, tem uma frase da Valnice Milhones que ela fala assim, tudo que Deus tem para tua vida como propósito dá tempo. Então, Sim. se a sua agenda está super lotada, é porque você está fazendo coisas que Deus não Que mandou Deus não você. quer. E hoje em dia, pra se distrair, é muito facinho, fácil. né? Porque também é uma fuga, né? A distração pode ser uma fuga pra eu não pagar o preço que eu preciso pagar do preparo pra fluir. E daí eu olho pra aquela pessoa e digo assim, nossa, como Deus é bom com ela, olha lá o dom que ela tem. Uhum. Mas e o preço que ela pagou pra preparar? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de comunicação, tem gente que quer amanhã se tornar o pregador das nações. Ou é a pessoa que quer se tornar, tipo assim, se eu hoje fosse fazer uma entrevista para vocês e eu perguntasse a trajetória de vocês, para vocês hoje estarem num podcast falando da forma que falam, se expressando, né? Como que o projeto nasceu no coração de Deus primeiro e foi plantado no de vocês. Como que quantas foram as horas que vocês tiveram que gastar para planejar, tá, o projeto? Exato. Certo? Qual é o investimento financeiro? Então, assim, existe um processo. É isso. Existe uma história. Eu esses dias estava conversando com a Lê, né? A Lê estava lá em casa e eu falei uma frase para a Lê. Eu falei assim, Lê, a gente não é só o hoje. A gente tem uma história. E a história que a gente tem, ela nos tornou também o que a gente é hoje. E eu não posso, pelo hoje, ignorar tudo aquilo que eu já vivi. Entendeu? E crer que só hoje importa. Importa. Mas o que eu já caminhei... Gente, vamos olhar um pouquinho. Davi. Vamos ser bíblico. Davi, ele se encontra no momento onde Saul questiona o perfil dele. E ele fala assim, cara, você é menino, você não vai enfrentar Golias, um gigante. Não, tipo assim, mais ou menos, olha pra você, tá? Agora, qual é a diferença? Davi olhou para aquilo que ele tinha construído e ele olha para Saul e fala assim, o Senhor me livrou do leão. O Senhor me livrou do urso. O Senhor me livrará desse filisteu. O que ele está dizendo? Não, peraí. Eu tenho história com Deus. Você até pode tentar ferir meu perfil, mas não tente ferir minhas experiências vividas com Deus. Uau. Muito Então, bom. eu tenho preparo. Uau. E o meu preparo não foi evidente para você, Saul, mas ele foi evidente para mim naquilo que eu enfrentei e aquilo que Deus forjou em mim. Então a gente precisa entender que o nosso preparo, ele é essencial. Aquilo que eu invisto, aquilo que eu costumo falar na aula de prosperidade, que todo recurso coopera com propósito. Então falar assim, mas eu não tenho dinheiro para um curso. Não tem porque não vira propósito para você. Porque na hora que você valorizar o que Deus te entregou e você entender que o propósito, eu preparo a responsabilidade sua, você vai viver e Deus vai cooperar com Amém. isso. Então, assim, a gente precisa se responsabilizar pela nossa porção. A parte mais difícil Deus fez. Agora, a gente não pode querer transferir ou viver o resultado da Letícia quando eu não vivi o processo dela. Não tem como. Exatamente. Eu tava falando aqui fora do microfone e vou pegar isso aqui.
Se a gente olha para Noé, ele recebe uma revelação, uma palavra de Deus. Vai vir um dilúvio. Você vai ter que construir uma arca. Então, o que Deus está mostrando para Noé? Um propósito, tá? Vai vir um dilúvio, você precisa construir uma arca porque eu vou preservar, né, a humanidade através de você. Agora, entre a revelação que Deus dá, o propósito revelado, até o propósito cumprido, que é o dilúvio chegar, existe um processo. Sim. E o que esse processo requer? Preparo. O que era a única coisa que Noé tinha que fazer diante do que Deus falou para ele? A arca. Agora pensa comigo, mais de 100 anos fazendo a mesma coisa, pregando madeira. Gente, primeira coisa que isso me ensina, que o preparo requer constância. Então não adianta você querer viver tudo que Deus tem para você e você não ser constante na sua porção. Uau. Na sua responsabilidade. Ai, mas eu tô cansado, porque fazer teologia são 2 anos. 2 anos. Poderia ser 4, poderia ser 6. Tá? Ah, mas fazer um curso de comunicação. Ah, mas eu tenho que assistir aula online. Não gosto, entendeu? Então, vamos para várias coisas. Né? Pra área devocional, todo dia. Enfim, não, então requer constância. Inclusive até outras habilidades, trabalhos, serviços. A pessoa entende se Deus me chamou para ser um médico. Sim. Tem que estudar. Não tem o que exatamente. Seja o que for, vai requerer de você. Então, Noé passou mais de 100 anos pregando madeira. Né? E aí, qual é o problema nosso? O problema nosso é que nesse período de preparo, a gente começa a achar que se algo diferente não acontece, o que eu tô fazendo é em vão. Uau. Então, assim, se não tá tendo algo que me dê uma ideia de avanço, de valorização, de que as pessoas estão vendo o que eu tô fazendo, de resultado, parece que aquilo que eu tô fazendo é em vão. Agora, olha, vamos entrar na cena. Imagina Noé fazendo no quintal da casa dele uma arca. Para as pessoas que estão passando, não faz sentido. Ele seria o louco. Ao invés de valorização, ele teria críticas. Do tamanho de um estádio, essa arca. Crítica o tempo inteiro. Olha o doido isso. que disse que ouviu Deus. Exatamente. Né? E Noé ali fazendo o quê? Pregando madeira. Então, vamos lá. Às vezes, para você viver o propósito de Deus para sua vida e você ser uma mulher simplesmente excelente, né? Você vai ter que fazer a mesma coisa durante muito tempo, mesmo que o único que você receba são críticas. Questionamentos. E tem dias que talvez você pense assim, cara, mas eu acho que eu não tô avançando. Mas sabe qual é o problema, Sabrina, de parar de pregar madeira? É que na hora que o propósito cumprido te encontrar, a arca mal acabada afunda. Eita. Se a arca não estiver pronta, você não vai conseguir sustentar aquilo que Deus te confiou. Meu Deus. Então, por isso que a gente precisa ser dedicado no preparo. A gente precisa ser intencional no preparo. A gente precisa ser eficaz. Eu entendo que Deus quer que eu fale para mulheres. Beleza, o que você está fazendo para isso? O quê? Muito bom. O que você está fazendo para ser quem Deus te chamou para ser? É isso. Porque quando a gente criou o estilo de vida, e aí a gente criou excelente, veio a primeira palavra, inspiração de Deus, depois o simplesmente, para poder equilibrar o excelente, não virar perfeccionismo, que não é esse lugar que a gente queria que as mulheres fossem. Aí é estilo de vida. Por quê? Porque é todo dia. Porque é longo prazo. A gente fala muito do básico bem feito Básico todos os dias. Todos os dias. Porque é uma construção. É aquilo. Lola, o que eu tô fazendo? Pregando madeira. Tô construindo. Tô construindo algo que Deus me confiou. E sabe o que eu percebo? Que tudo isso que a gente tá falando aqui tem a ver com uma identidade bem firmada, com a pessoa ser bem resolvida. Cara, eu sei de quem eu ouvi, eu sei o que Deus me falou, então eu vou seguir em frente, vou fazer aquilo que Deus me chamou, porque eu tenho clareza, por mais que meus olhos não veem. Agora eu vou falar algo aqui, né, que é interessante, porque de repente tem pessoas que estão nos assistindo, mulheres, por exemplo, tem aquelas mulheres que estão no início e que isso aqui é crucial para elas, falarem assim, nossa, que bom que eu ouvi isso para dar o pontapé inicial. Mas talvez tem mulheres já prontas, vivendo o seu processo. E é uma mentira dizer que se eu tenho a minha identidade firmada, ela nunca vai ser questionada. Né? Então eu acho tão importante assim a gente entender qual é o lugar, não só onde a nossa identidade é firmada,
como o lugar onde a nossa identidade é relembrada. Relembrada. A gente protege ela. Sim. Né, num Porque sentido é que assim. nem a fé, né? A Bíblia diz que a fé, ela é formada pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que forma a minha fé é a palavra de Deus. Mas é também o que alimenta a minha fé. Sim. Então, assim, eu posso ter uma fé formada pela palavra, mas se eu não alimentar essa fé pela mesma palavra, eu costumo dizer que o problema, às vezes, do crente não é falta de conhecimento, é esquecimento. Eita. Então, o mesmo lugar de formação é o mesmo lugar de sustento, certo? A mesma coisa para identidade. Se Deus é o lugar da minha identidade ser formada, ele tem que ser o lugar de ser sustentado. Uau. Eita. Isso é muito Então, bom. o que eu quero dizer com isso? Para onde eu vou falando para mulheres que já estão, de repente, vivendo seu propósito? É que a gente, às vezes, mesmo tendo claro a nossa identidade e tal, tem dias que a gente vai se questionar. Esses dias, né, abrindo aqui vulnerabilidades, né, que são importantes, mas esse dia que a gente conversou, era um dia disso, precisava que alguém dissesse, Letícia, acorda, olha isso, né, e todas tem a nós... ver com as estações, as Exato. mudanças que acontecem, que é o que a gente falou também, as fases, né? Então, se eu vou ser mãe, com certeza vai mudar alguma Sim, coisa. com certeza. Vou trocar de emprego. Tudo isso tem a ver Exato. com realmente eu ter que relembrar dessa identidade e ela vai se adaptando também com as mudanças É e a isso. maturidade também que vai vindo. Né? Exatamente. Inclusive, assim, eu, por exemplo, né, eu tenho pessoas que me inspiram pregando, por exemplo. E aí você muitas vezes tem que olhar, você olha uma pregação cabulosa de uma mulher que você admira e você fala assim, meu Deus, na hora, querendo ou não, você fala assim, cara, eu nunca vou chegar num lugar desses. Né? E aí, quando você mistura a inspiração com a comparação, mesmo que você não queira, a inspiração com a comparação e aquele negócio todo, e aí você já entra em crise, e aí aquela palavra que te deram lá atrás, não, você vai ser usada nisso, aí você fala, não tem como, porque quem tá sendo usado, olha no nível que tá, então não tem como, e aí você vai fazer o quê? Ir pro seu lugar de sustento, o que te deu origem e o que vai te sustentar, e aí como se alinha seu coração? Você vai pra esse lugar, Deus, aí Deus vem, né, pra aquele lugar, não, mas eu não te chamei pra ser aquilo ali. Sim. E aí você fala, não, uau, tá tudo bem, tô em paz. Pronto. Tá Muito tudo bom. bem, me resolvi. Muito Entendeu? bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Fala pra gente um pouquinho sobre o teu curso. O que essa mulher que tá acompanhando, ela vai encontrar lá? Qual foi a inspiração que Deus te deu para colocar esse curso em ação? Porque a gente sabe também que tem um processo por detrás, que não foi do nada, um dia tu acordou assim, meu Deus, vou gravar um curso sobre isso. Sim. Conta um pouquinho pra gente também dessa jornada. Então, eu acho que esse curso, ele veio, primeiramente, daquilo que eu falei no início do nosso podcast. Eu precisei valorizar algo que eu não valorizava. Então, assim, você nunca flui se para você primeiro não se tornar um valor. Então, o que aconteceu? Eu me formei em comunicação, né? E quando eu escolhi a faculdade de comunicação, na época, lá no Uruguai, eu lembro que sempre minha intenção foi em alguma coisa servir no reino. Sempre foi, porque eu sempre falava assim, eu não vou escolher uma faculdade que eu não possa de alguma forma fazer a diferença, ser usada por Deus e tal. E eu lembro que depois às vezes eu achava engraçado, porque eu pensava assim, né, no Uruguai nem tem uma TV cristã, né, e tipo assim, eu tô estudando pra, sei lá, um jornalismo, comunicação, publicidade, tal, pra um dia tá na TV e nem tem TV cristã. Então era como que eu falava assim, cara, mas Não faz enfim, sentido. não fazia muito sentido, mas eu fazia muita rádio, então era algo que eu gostava, mas eu sempre tive no meu coração que isso fosse voltado para Deus de alguma forma. Termino a faculdade, aí Deus me manda para o seminário teológico para vir para o Brasil, morar no Brasil, e aí faço teologia e termino teologia e sou convidada para me tornar professora de teologia. Então, durante alguns anos, eu tinha a sensação de que a faculdade não tinha valido de nada. Era tipo assim, fiz faculdade, mas tipo assim, para ter um ensino superior, mas acabou que sou professora, né?
E aí, depois de um tempo, eu comecei a ouvir algumas frases que começaram a fazer sentido para mim. Que era sempre assim, né? O meu destaque como professora no seminário, mesmo estando no meio de tantos professores de alto calibre, de professores assim incríveis, que me ensinam muito, mestres que foram meus professores e que eu olhava e falava assim, meu Deus, nunca, né? E eu estar no meio deles e às vezes eu me destacar, né? Sempre era a mesma fala, era a forma como você ensina. A forma como você fala se torna claro para nós. Os alunos chegavam para mim e falavam assim, nossa, quando você fala, eu consigo entender, me toca, a forma. Então, quando eu comecei a ouvir a forma, porque, por exemplo, eu admirava alguns professores e eu falava assim, cara, que mente brilhante, como pensou isso, né? Mas eu sempre comigo era aquela questão, a forma como você fala, a forma como você ensina. Aí um dia eu parei pra pensar, gente, falei, que forma é essa, né? E aí eu comecei a fazer perguntas. Aí as pessoas falavam, Lola, você torna um negócio que às vezes tal pessoa fala de um jeito tão complexo, se torna simples, a gente consegue entender e ainda profundo. E aí você fala de um jeito, uma frase que aquilo, impacta e tal. E aí aquilo era tão simples pra mim, era tão natural, não é? Era tão natural que eu falava assim, sério? Eu mesmo falava assim, sério? E às vezes montar uma frase que às vezes o povo acha que é um compilado de frases de efeito, não, eram frases que surgiam na hora, né, era natural. Aí eu comecei a parar pra pensar, eu falei assim, cara, mas eu tenho uma história por trás. É que a gente tava falando, eu tenho um preparo, eu estudei 4 anos, eu aprendi sobre isso, então a forma como eu comunico faz com que tanto a pessoa que já tem uma formação como leigo consiga entender. Então é isso que me destaca de repente como professora. E aí eu comecei a entender que era algo que Deus tinha me confiado, que era algo que Deus tinha me depositado, que na minha história fazia sentido. E aí eu falei assim, e aí eu comecei a ajudar algumas pessoas no ensino. Hoje eu sou coordenadora global de professores. Olha que então, legal. muitos professores eu auxiliei em algumas coisas. Então, no meio desse processo de auxiliar, por exemplo, né, de tonalidade de voz, de como trazer um ênfase numa determinada verdade, como fazer com que aquilo ali criasse um impacto, e tudo isso fez com que aqueles professores também fossem se aperfeiçoando. Ou uma pessoa numa pregação. E aí chegou um momento que eu entendi que Deus tinha me confiado algo, que meu processo também tinha cooperado. E por que não trazer para pessoas algo que levou muitos anos para mim, poder facilitar a caminhada para elas? Muito bom. Então eu entendi que primeiro precisava ter um valor para mim. Eu achava que era natural o que não era. O que tinha uma história, o que tinha um processo. E aí, devido a isso, eu falei assim, bom, eu vou criar um curso que chama Comunicando a Palavra. Ele é bem específico no quesito assim, de pessoas que têm o desejo de comunicar a palavra de Deus, de ministrar a palavra, e basicamente o que eu gostaria que tivessem me ensinado quando eu comecei. Muito bom. Legal. De uma forma prática. Olha aí, mulherada, a dica. Né? Ó. E é Baita basicamente dica. isso. Que A gente vai ter o link aqui na descrição para quem quiser. Eu não sei se as turmas não ficam sempre abertas, né? Agora, a partir de agora vai ficar. Oh, Olha a meu novidade. Deus! Então, pode clicar ali para poder conhecer o curso, se aprofundar. Bom Sim. demais. No curso a gente fala sobre várias coisas, sobre técnicas de rapport, de como se conectar com seu público, sobre como criar um storytelling, que é a arte de você contar histórias. Então, quando você vai, por exemplo, pregar, você vai contar histórias da Bíblia. Então, como fazer para que aquela história impacte pessoas, para que aquela mensagem que você vai transmitir, ela se torne uma mensagem que chegue ao público que você quer que chegue. Então, assim, ele é um curso que, se bem ele tem um teor cristão, a gente não vai ter uma aula de Bíblia.
tá? É importante deixar isso. É uma aula de comunicação mesmo. Sim. Então você vai aprender que existem ruídos na comunicação, como se tornar eficaz nessa comunicação, como perder o medo. Todo mundo né? precisa, hein? Como perder o medo para se comunicar num público de grande massa, por exemplo, ou pequenos grupos. Então, assim, é basicamente isso. Muito bom. Que veio para cooperar. Eu creio, para cooperar com todas aquelas que entendem isso como um propósito. Uau, muito bom. Incrível, hein? Incrível. Que aula nós tivemos aqui, não poderia ser diferente, O né? Simplesmente Excelente, a gente fala muito sobre comunicação. Primeira temporada a gente teve sobre comunicação. Isso. E aí mais voltada para o mercado de trabalho, para ambientes corporativos. Segunda temporada foi oratória, algumas Isso. técnicas também de oratória bem legal, né? Bem Dicção legais, e oratória. dicção e oratória. E agora, né, também aqui aprofundando mais, né, olhando desde se conhecer até se preparar e, de fato, né, assumir a posição que Deus quer para cada uma de nós. Comunicar aquela mensagem única que vem através da tua experiência, através das histórias que Deus permitiu que você passasse para que você fosse reafirmada nesse ponto, né, nessa mensagem que Ele te entregou. Então, que você possa fluir no que o Senhor te deu. Lola, a gente tem uma última pergunta, que é a pergunta que padrão do nosso podcast, mas antes de eu passar para ela, eu quero saber desse nosso espaço aqui que nós estamos aqui na Lieve. Eu sei que tu tem uma história com a Lieve também. Conta pra gente aqui um pouquinho. Então, assim, gente, aqui a Lieve, eu até tava falando fora das câmeras, né, que é estranho vir num lugar que eu já vim muito, né, e não ter a minha médica aqui, né, a doutora a Thalita. Porque aqui, assim, quando eu engravidei da minha segunda gestação, que hoje é o meu filho Dominic. Oh, lindo demais. E a Thalita, assim, ela foi resposta de oração, porque aqui na clínica ela é fisioterapeuta, né? E ela trata literalmente com gestantes. E ela começou um processo comigo. E eu lembro que no início eu tava decidida a fazer cesárea. Eu falei assim, tô nem aí, pode cortar, pode não sei o quê, não tem problema de cirurgia. Tava muito decidida a ser cesárea. E aí, um dia, assim, aí a gente conversou, ela nunca me impôs, nunca foi aquela médica que tentou me convencer. Não, porque parto, porque tem gente que é muito militante, né? Ela tranquila, ela falou assim, o parto é seu e vai ser o melhor que é pra você. E muito leve, e ela é muito doce, assim, enfim. Só que um dia, deu a louca, eu falei assim, eu acho que eu quero normal. Eu acho que eu dou conta. Falei assim, aí eu cheguei pra ela, falei, Thalita, eu acho que eu dou conta. Ela falou, você dá. E ela, vamos trabalhar para isso. E aí eu comecei a fazer todo um processo de fisioterapia com ela para tentar o parto normal. E se não desse normal, tava tudo bem ser cesárea. Sim. Mas aí ela foi fazendo todo o processo comigo. Eu tinha muita dor no meu cóccix. Então ela foi trabalhando comigo. Resumo. Ela foi no meu parto. Olha gente, só. Ela foi crucial no meu parto. Então, aqui na clínica, eu tive todo esse acompanhamento. Legal. De tudo que eu precisava, ela tirava minhas dúvidas. Quando eu entrei com as contrações, eu mandei mensagem pra ela, ela me manda o ritmo. E tudo foi aquele, assim, foi suporte. Aí eu falo pro meu marido, né, pro Paulo. Eu falei assim, amor, se chegasse no hospital e falasse assim, só pode entrar uma pessoa. Eu falei, eu te amo de todo o meu coração, mas era a Thalita que ia entrar. Falei, não tem jeito. Porque assim, só pra você ter noção, e eu gosto de falar isso, eu cheguei no hospital com dilatação 3. E eu estava com dilatação 3 desde 1h30 da tarde, que eu tinha ido na minha ginecologista. Quando eu cheguei no hospital, era quase 11 horas da noite. E eu tinha a mesma dilatação 3. E aí o médico falou assim, não, com dilatação 3 a gente não vai internar, vamos ver se avança. Então imagina, de 1h30 da tarde, dilatação 3. A 11 horas da noite, continuava com dilatação 3. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai ser um caos pra chegar, né? Só que quando ele falou isso, a Thalita já tava lá. Ela falou assim, fica de pé, vamos exercitar. E ela começou a fazer exercício comigo. 1h30 depois, quando ele chegou, já tava dilatação 5. Olha só. Então, assim, você via como era fundamental. Por quê? Muito Porque bom. ela sabe toda a questão do assoalho pélvico, de tudo. Então, assim, foi crucial. Meu parto foi uma bênção. Ela esteve ali comigo. Então, assim, foi um processo aqui na clínica, sempre muito bem acolhida. As meninas já sabem meu nome, né? Ei, Lola, tudo bem? E tomava cafezinho, tem cadeira com massagem. Olha, eu vinha aqui, maravilha. eu ficava.
tava. Então, assim, uma bênção. Muito bom. E fica o nosso agradecimento mais uma vez aqui, porque a gente está nessa parceria, fazendo Simplesmente Excelente. Aqui você, mulher, que mora aqui em São Paulo, vem pra cá. Tenho Vem certeza que conhecer. você vai amar a Thalita e toda a equipe. Mas a pergunta que não quer calar, Sabrina, vou deixar para você A fazer. pergunta para finalizar esse Simplesmente Excelente podcast é: o que é uma mulher simplesmente excelente para ti, Lola? Uma mulher simplesmente excelente, né? Tem que resumir, né? Mas eu vou resumir a partir de toda a nossa conversa, Bom. né? Então, é uma mulher que escolhe olhar mais para Jesus do que para si mesma. Então, se Jesus valorizou, eu vou valorizar. Então, eu vou resumir com uma frase. É uma mulher que acredita no que Deus acreditou. Uau. Então, eu acho que isso é uma mulher simplesmente excelente, Muito que ela bom. escolhe acreditar no que Deus acreditou. E por causa do que Deus acreditou, Muito bom. e ela acredita, ela vai investir, ela vai ser moldada, ela vai ser trabalhada, ela vai investir, ela vai viver aquilo que Deus Lindo. propôs. Bom demais. Uau. Bom demais. Uhul! Glória a Deus, que sejamos essas mulheres Amém. simplesmente excelentes, entendendo o nosso propósito em Deus, olhando para Jesus Amém. mais do que para nós mesmos. Foi muito bom. Muito obrigada, Lola. Obrigada pelo teu tempo, pela tua entrega. Foi incrível te ter aqui com a gente. Sá, mais um episódio, então? Mais um. Vamos Deus é lá, bom. mulherada SE. Nos acompanhe no Instagram, na comunidade, É isso. no nosso curso Manual da Mulher Simplesmente Excelente. E vamos juntas. Vamos junto, que tem muito pra gente crescer em Cristo. E aqui a gente sempre fala, a gente não tá aqui pra criar Sabrinas e Letícias. É cada uma na sua identidade. A gente tá aqui como um canal mesmo. Nós entendemos algo de Deus. E eu creio que cada vez que a gente senta aqui pra ouvir alguém, seja no podcast, nas lives, que toda semana a gente tá lá fazendo live, aprofundando esses conteúdos, nos conteúdos diários que tem lá no Instagram também, especialmente pra você, mulher, a gente tá contribuindo para que possamos cada vez mais ver o reino de Deus avançando aqui na Amém. terra, mulheres bem posicionadas. Foi para isso que Deus nos chamou. Glória Muito a Deus. obrigada, Obrigada, Lola. Eu que Lola. agradeço. Foi muito bom. E agora aí naquela câmera do meio a gente deixa o nosso tchau. Beijo. Beijo.